Olá, meu nome é Vinícius Garcia, sou médico pediatra com especialização em emergência pediátrica. Hoje eu vou falar em traumatismo crânioencefálico na pediatria. É uma patologia muito comum no nosso pronto-socorro, tá? Que gera uma grande ansiedade nos pais. O traumatismo crânioencefálico é qualquer injúria que ocorre na cabeça da criança. Então, o TCE constitui a principal causa de morte e invalidez em crianças em todo o mundo. Um TCE de repercussão clinicamente importante deve ter diagnósticos rápidos para que medidas específicas sejam providenciadas. Então você aí que está num pronto-socorro, numa UPA, no interior, e não se está em frente a um TCE grave, a gente tem que fazer algumas medidas e encaminhar logamente esse paciente para um local que dá para dar uma assistência melhor, onde tem uma UTI, um neurocirurgião, tá bom? O principal exame que a gente tem nas emergências é a tomografia computadorizada. E um estudo americano estimaram que 50% das crianças que foram ao PS eram submetidos a um TC de crânio. E a maior parte dos achados tomográficos não impunham qualquer intervenção no tratamento. Então, com isso, uma série de estudos foram feitos para diminuir o uso da tomografia e assim diminuir a exposição desnecessária à radiação. Como todos sabemos, a tomografia tem uma incidência de radiação muito grande, tá? Sobre o paciente. Então, e na população pediátrica, em particularmente, ela é muito sensível a essa radiação ionizante, que pode levar ao desenvolvimento de doenças malignas. Então, nessa aula, vamos falar das indicações da tomografia e as condições do caso de TCE leve. Sobre a incidência, não existe dados epidemiológicos confiáveis no Brasil, tá bom? Não quis colocar outros dados aqui para a aula não ficar muito comprida. E como vemos na prática, são traumas com variados tipos de causas, ocorrendo em qualquer período de idade, e a maioria são de TCE classificados como leve. O diagnóstico é clínico, tá bom? A gente vai fazer uma história clínica e o exame físico, e a partir daí a gente já consegue definir a classificação do TCE. E com isso a gente vai ver se vai precisar de um exame complementar e uma avaliação do especialista, que o caso aqui é o neurocirurgião. Então, na história clínica, devemos ver o mecanismo de trauma, tá bom? A altura da queda, o local, a possibilidade de amortecimento, a posição da queda, nos acidentes automobilísticos, a velocidade do automóvel que estava, se teve morte do outro passageiro, uso de dispositivos de segurança, a característica do objeto lançado contra a cabeça da criança e outros mecanismos de lesão. Os sintomas que ocorrem são amnésia, perda de consciência. Essa duração aqui aproximada, normalmente os pais não sabem relatar adequadamente a duração. Eles ficam muito nervosos durante a queda da criança. Então essa duração a gente tem que... Eles falam, durou muito tempo, mas foi rápido. Eles não sabem definir como que foi. Pode ter convulsão pós-traumática, tá bom? A gente aí tem que classificar o tipo, o tempo do início, foi logo após o trauma, a duração, tá? A cefaleia, a intensidade, início dos sintomas, a localização e a evolução dos sintomas. O que é muito comum da gente ver são os vômitos, tá? Então, esse vômito a gente tem que classificar assim. A criança caiu, bateu a cabeça, chorou, ficou nervosa, tudo, agitou. Se ela já tivesse comido alguma coisa ali no momento, tinha pouco tempo, ela vai acabar vomitando, tá bom? Esse vômito após o trauma, a gente não considera muito, não. A gente vai considerar o vômito como sinal de alerta, um vômito recorrente, mais de 4 episódios durante 1 hora, tá bom? Não esse vômito logo em seguida à queda. A criança também pode apresentar, as crianças maiores podem apresentar vertigem, deficiência visual,
dificuldade de se concentrar, tá bom? E a gente tem que levar em consideração também um relato dos pais que a criança está diferente. No exame físico, a gente vai usar essa escala de Coma de Glasgow, tá bom? Que ela classifica inicialmente e avalia a evolução do paciente. A gente também tem que ver a alteração do estado mental, se está agitada, sonolenta, a resposta lenta, questionamentos repetitivos. O que pega bastante também no pronto-socorro, essa questão da sonolência. Os pais chegam e falam, não deixei a criança dormir. Ela não dormiu. Não é questão de a criança dormir ou não. A gente tem que ver se essa sonolência está associada ao rebaixamento de nível de consciência, tá bom? Não, ela está sonolenta porque o nível de consciência está rebaixado. Aí sim a gente tem que se preocupar. A gente pode ver também os sinais de fratura de base de crânio, tá bom? Hemotímpano, perda de líquido pelo ouvido ou narina, hematoma de mastoide, hematoma periorbitário, tá bom? E as fraturas de crânio palpável. Hematoma subgaleal, a gente vai classificar o local e o tamanho que ocorre. Na escala de Coma de Glasgow, como todos nós conhecemos, tá bom? A gente vai ver a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora da criança. E a partir daí a gente vai classificar. Deu a pontuação de 13 a 15, a gente classifica como um TCE leve, um TCE classificado como moderado de 10 a 12 e um TCE mais grave é de 9 a 3, tá? O reflexo pupilar para a pediatria ainda não entrou, tá bom? Ele está sendo feito mais nos adultos desde 2018, tá bom? Ele vai ver classificado do seguinte: você classifica o TCE, deu 15 pontos para a criança, classificou como leve, mas você vai fazer o reflexo pupilar. Se tiver ausente bilateral, você vai diminuir 2 pontos desses 15 pontos, tá bom? Se tiver presente no lateral, você vai diminuir 1 ponto dos 15 que você classificou. E presente bilateral, você não vai tirar nenhum ponto, tá bom? Aqui a gente vai estar vendo a rinorreia, a otorreia, tá bom? Equimose retroauricular, equimose periorbitária, sinal de Gaucher, tá bom? Esses são sinais de fraturas de base de crânio. A gente tem que ter muito cuidado nessas crianças que têm esses sinais, tá bom? Se tiver algum sinal desse, a gente está proibido de passar uma sonda nasogástrica, tá bom? Porque se você colocar a sonda no nariz, pode ser que essa sonda vai subir para a cabeça, tá bom? E não é legal isso. Então, a nossa conduta, tá bom? Vai ser daí em frente ao estudo do PERCAM, tá bom? É um estudo multicêntrico que tem como objetivo identificar quais crianças com trauma craniano teriam um risco baixo de lesão, que tivesse importância clínica e, portanto, não necessitaria de tomografia, tá bom? O atendimento inicial deve ser seguir a recomendação do ATLS, tá bom? Garantida assim oxigenação e perfusão adequada, que são essenciais no tratamento de lesões neurológicas e prevenindo lesões secundárias. Então, a gente vai falar aqui agora dos critérios para pedir tomografia. Então, esses critérios, todos os casos têm que pedir tomografia. Então, são escala de coma menor ou igual a 14, estado alterado, agitação, sonolência por rebaixamento de nível de consciência, tá bom, galera? Então, é sonolência por rebaixamento de nível de consciência. Não é ele dormiu, tá dormindo, tá no horário dele dormir. Ele tem que ter uma sonolência com rebaixamento de nível de consciência. Resposta verbal lenta, comunicação e questionamento repetitivo. E sinais de fratura de base de crânio. Então, esses 3 critérios a gente vai indicar tomografia para todos, tá bom? Eu não tenho tomografia, o que eu devo fazer? Então, assim, a realização da tomografia não deve atrasar a transferência do paciente com suspeita de trauma grave, tá bom? Para o local onde receberá o tratamento definitivo. O que a gente falou no início da aula. Se você tem um paciente com um trauma grave, você já tem que mandar ele, ou transferir o paciente
para um centro de referência maior que o seu, se o seu não tiver as especialidades que ele vai precisar, tá bom? Não é para ficar com esse paciente aí com vocês. Então, se daqueles critérios, se nenhuma daquelas situações anteriores estiver presente, a gente deve ponderar entre manter a criança em observação clínica, tá bom? De 4 a 6 horas, ou realizar tomografia de crânio. A gente vai ver melhor isso aqui no fluxograma mais à frente, tá bom? A gente aqui vai dividir em menores de 2 anos e maiores de 2 anos. Os menores de 2 anos, o hematoma occipital, parietal, temporal, a perda de consciência maior que 5 segundos, mecanismo de trauma grave, não está normal. Segundo os pais, a gente deve pedir tomografia, tá bom? E os maiores de 2 anos, com perda de consciência, vômitos, lembrando que esse vômito, que eu já falei anteriormente, deve ser maior de 3 a 4 episódios nas primeiras horas aí, tá bom? Uma cefaleia intensa e mecanismo de trauma grave, a gente também vai pedir tomografia para esses pacientes. Então a decisão entre realizar, aí não está presente, tá bom? Aqueles critérios ali. Então a gente vai realizar a tomografia ou optar por observação desse paciente. Vai depender dos fatores da experiência do médico, outras condições clínicas associadas, como idade menor que 3 meses, agravamento dos sinais e sintomas e até preferência dos pais. A gente tem que levar em consideração isso aí também, tá bom? Então, o paciente não teve critérios de tomografia, deve ser considerado de baixo risco, tá bom? E pode receber alta hospitalar, com orientações sobre observação domiciliar. Semelhante à conduta, também deve ser feito para os pacientes que realizam tomografia de crânio com resultado normal e mantendo o Glasgow de 15. Considerar a avaliação do especialista e internação nos casos que alteração importante na tomografia, o paciente mantendo o Glasgow menor que 15 após a observação e persistência dos sinais de alarme, como vômitos e cefaleias. Aqui é o fluxograma que eu estava falando para vocês. Então, esse é o fluxograma para menores de 2 anos, tá bom? É muito legal esse fluxograma. Então, o paciente chegou para você, você vai ver escala de glaucoma menor ou igual a 14, alteração do estado mental, fratura de crânio palpável, indicação de tomografia. Não tem nenhuma desses dois, a gente vai descer e vai se perguntar. Ele tem um hematoma parietal, temporal ou occipital? Teve perda de consciência, maior que 5 segundos, mecanismo de trauma grave ou comportamento anormal segundo os pais. Se tiver presente um desses critérios, a gente vai entre observar ou pedir tomografia. Se tiver múltiplos critérios juntos, a gente vai pedir tomo, tá? Idade menor que 3 meses, também é ideal pedir tomo, tá bom? E preferência dos pais também a gente pede a tomo, tá? Mas se tiver um desses só e um médico mais experiente, a gente pode deixar em observação de 4 a 6 horas esse paciente, tá bom? Não teve nenhum desses sinais, a gente pode dar alta para esse paciente. A tomografia não está recomendada. Esse aqui é o fluxograma para os pacientes maiores de 2 anos, tá bom? A mesma coisa. Escala de coma menor que 14, alteração de estado mental, sinais de fratura de base de crânio, se presente, tomografia. Não tem presente, a gente vai ver a perda de consciência, a história de vômitos, o mecanismo de trauma grave e a cefaleia intensa. Presente, a gente vai deixar a observação, tomografia. Tá? Não presente, a gente não tem indicação de tomografia, tá bom? O paciente deve ser avaliado e novas imagens indicadas em conjunto com o neurocirurgião, tá bom? Aí, na alta hospitalar, deve ser orientada a observação dos sinais de alarme, tá bom? Que são esses que estão nos quadrados abaixo. Então, a gente falou agora do TCE leve, tá bom? Esse é um resumão para a gente ver a indicação ou não de tomografia. Muito obrigado pela aula. As referências estão na descrição do vídeo abaixo.